Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós ficamos felizes em estar aqui, vendo vocês, como vocês estão nos vendo agora, né? Nós louvamos a Deus por isso e agradecemos a Deus pela sua vida, que está participando conosco agora. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida nesta noite, mais essa noite. Nós gostaríamos que você abrisse sua Bíblia em Josué, capítulo 18, versículo 1 até o 3. Josué, capítulo 18, versículo 1 até o 3. Promessa de vitória. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Josué capítulo 18, versículo 1 até o 3. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes ou remissos, e passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Disse Josué, versículo 3, nós vamos nos basear. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos ou negligentes em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Deus tem-nos para nós uma promessa de vitória como tinha para aquele povo de Israel. Meus irmãos, o povo saiu do Egito. O povo saiu do Egito com as pragas todas que Deus enviou ali, que eles viram Deus atuando. Eles viram Deus fazer o melhor na vida deles ali. Logo depois que saíram de lá, Deus continuou fazendo na vida deles. E logo depois tiveram algo a fazer, que era atravessar um rio que estava ali na frente, o Mar Vermelho. Era atravessar. E como eles iriam atravessar? Ali já tiveram aquele problema. Como faremos para atravessar? E o que Deus falou para aquele povo foi, através de Moisés: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E assim Deus fez com que o Mar Vermelho se abrisse perante eles. E atravessaram a seco. Mais para frente tiveram sede, tiveram problemas de água. E Deus fez da mesma forma, fez brotar a água da rocha. Deus estava ali com eles. E eles viam o poder de Deus. Mas tinha hora que eles não acreditavam. Tanto que murmuravam, como muitos de nós hoje murmuramos. A hora que está tudo bem, tranquilo, vai tudo bem. Algo que acontece, alguma coisa só que acontece, às vezes pequena, não digo que é pequena para a sua vida, porque aquilo que pode ser às vezes algo pequeno para mim, pode ser algo difícil para o outro, mas algo que acontece na sua vida, como aconteceu com eles, e eles murmuraram. O que Deus fez? O que eu faço agora? Eu quero carne, eu quero pão, é o que o povo disse. E o que Deus fez? Mandou codornizes à tarde. Ao entardecer, as codornas vinham e era carne para eles. Pela manhã, de manhã, eles tinham algo também que parecia como uma relva, e era algo que Deus tinha mandado. E eles viram depois que aquilo era pão. O Senhor, o tempo todo, proveu algo para eles. Carne, pão. E outra,
Durante o dia, eles tinham uma coluna de nuvem protegendo do calor. Durante a noite, eles tinham uma coluna de fogo protegendo eles também do frio. Porque nós sabemos que no deserto, durante o dia, é um calor terrível. Mas durante a noite, torna-se frio demais. E Deus pensou em tudo isso, durante o dia, fazendo isso por eles. Nuvem e à noite o fogo. Mas, meus irmãos, lembrem-se de uma coisa. Durante 40 anos eles peregrinaram. E os irmãos acham que por um acaso tinha shopping para eles irem comprar roupas, calçados? Tinha loja? Não, não tinha. Eles tinham como pedir pela internet? Também não tinha. O que Deus fez? As roupas deles, os calçados deles não se estragavam. Josué diz aqui para o povo, aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Porque ainda tinha 7 tribos que ainda não tinham verificado as terras para possuir. E a terra estava ali, estava lá esperando só que eles possuíssem ela. E hoje realmente nós somos da mesma forma. Negligentes ou remissos quer dizer descuidado, devagar, vagaroso, com pouca intensidade. É isso que estava acontecendo com eles. E aí eu pergunto para você, como eu já perguntei para mim: eu tenho sido negligente na minha vida, no dia a dia? Como eu tenho sido em tantas dificuldades que às vezes eu passo? Na hora que está tudo bem, eu não reclamo, eu não faço nada. Mas e depois? Como eu tenho sido? Números 13 e 14, Números capítulo 13 e 14, narra, se vocês puderem ler em casa depois, narra a história do povo de Israel, onde Deus mandou que eles estivessem espiando a terra. E eles foram, nesse capítulo 13 e capítulo 14. Mas, logo depois que voltaram, eles indignaram a Deus novamente, deixaram Deus irado. Novamente, mais uma vez. Porque daqueles que foram, daqueles 12 espias que foram, 2 somente, Josué e Caleb. Somente os 2 que voltaram disseram: é isso que Deus tem para nós. No entanto, os outros, completamente diferente. Nós somos como gafanhotos, ou seja, eles são muito mais poderosos que nós. Trouxeram até, diz a palavra de Deus, trouxeram frutas de lá, que 2 homens precisavam para carregar um cacho de uva. Os irmãos veem por aí como que era aquela terra. Mas uma coisa é certa: o que faltava no povo ali não era tirar o povo do Egito como Deus fez. O que faltava era tirar o Egito do povo. Essa muitas das vezes é a dificuldade nossa. Quando nós passamos por algumas dificuldades, Deus coloca para nós a vitória. A promessa dele é de vitória. Mas eu me esqueço de sair do Egito. O Egito está dentro de mim. Eu saio dele, mas ele não sai de mim. Essa é a dificuldade muitas das vezes nossa, que nós não aceitamos. O difícil para Deus não foi tirar o povo do Egito, foi tirar o Egito do povo. E aí a palavra de Deus nos diz, como disseram para eles: até quando sereis negligentes? Até quando estareis vagarosos? Essa pergunta, meus irmãos, serve para nós, o povo de Deus hoje, para nos despertar nesta geração. Deus tem colocado promessas na nossa vida de vitória. E o que eu tenho feito com essa promessa de vitória? Ele tem feito tudo na minha vida. Ele tem dado bênçãos espirituais em mim, na minha família, bênçãos físicas também. E há de se lembrar, no meu caso,
que em final de 2017, mais precisamente no Natal, no Ano Novo, no dia 30, durante o dia, no dia 29, durante o dia, eu estava bem. Tinha passado por uma cirurgia complicada e estava bem. Quando chegou no dia 30, no dia 29, o médico mandava até eu para casa naquele dia. Ele disse, se ficar bem assim, daqui 2 dias no máximo, aí dia 1º de 2018, de janeiro, você vai para casa. No dia 30, pela manhã, logo no outro dia, eu estava dentro de um lugar de cirurgia, de uma sala de cirurgia, com o corpo aberto novamente. E ali os médicos, depois de fazerem o que fizeram, tiveram que mexer comigo. Eles disseram para minha esposa e disseram naquela hora, o que nós podíamos fazer, nós fizemos. Agora não podemos fazer mais nada. E dali eu fiquei até dia 1º, 36 horas, com o corpo aberto para fazer limpeza no corpo, em UTI, para depois, mais alguns dias na UTI, voltar. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus tem feito maravilhas, e na minha vida Ele fez. Eu sei disso. Não só nessas coisas, mas em outras coisas também. E muitas vezes, na hora que nós estamos passando por dificuldades, nós nos esquecemos daquilo que Deus nos fez. E aí o Egito volta para dentro de nós. O Egito novamente está em nós. E isso que Deus não quer. Ele quer que nós nos lembremos das coisas anteriores, como diz Abacuque. Aquilo que nos traz esperança. É isso que o Senhor quer. É isso que Ele quer. Mas Ele tem nos dado bens materiais, tem feito tudo, tem nos dado a profissão nossa. Eu sei que está com dificuldade, nem gostaria de falar da dificuldade que hoje está no geral, mas tem muitas dificuldades hoje. Eu sei disso, mas mesmo assim o Senhor tem nos sustentado. E Salmos capítulo 8, versículo 4 diz, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Mas, meus irmãos, no versículo 5, diz, contudo, pouco menor o fizeste que Deus, algumas tradições do que os anjos, mas eu creio dessa forma. Pouco menor o fizeste, que é o homem para que Deus se lembre. No entanto, Deus se lembra de você. No entanto, Deus se lembra de mim. Mas, meus irmãos, é necessário algum esforço espiritual da nossa parte para vencer as forças malignas em torno de nós. É necessário. Quando eu digo algum esforço espiritual, eu vou citar Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso que eu digo de algum esforço espiritual, porque o que este versículo diz, que eu preciso me sujeitar a Deus, a Jesus Cristo, o meu Salvador, e resistir ao diabo. Quantas vezes, irmãos, a Bíblia fala muito bem sobre isso, tentação não é pecado. Mas o que a Bíblia fala também em Coríntios é que com a tentação Ele nos dará o escape. E não, em hipótese alguma, Ele deixará que sejamos tentados acima daquilo que podemos. Deus nos promete isso. Mas Ele diz, resistir ao diabo. Devemos fugir da tentação, não estar dentro dela. Nós podemos até passar por isso, mas devemos fugir da tentação. Depois você lê o capítulo em casa, se você quiser marcar aí, 2 Crônicas 29, do 1 até o 11, onde o rei Ezequias diz assim no versículo 11. Você lê em casa sobre isso e verá a purificação da casa do Senhor e deles próprios, do próprio povo. O versículo 11 diz assim, agora
filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele para servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Deus quer que eu seja purificado, e Ele quer me purificar. Como tem sido a purificação, em primeiro lugar, da sua casa? Como tem sido a purificação do seu coração, dos seus pensamentos? E sempre eu digo isso nas mensagens. Não tem como eu estudar, eu trazer uma palavra sem Deus falar comigo antes. Quantas vezes, meus irmãos, eu erro? Muitas vezes vem pensamentos ruins na nossa cabeça, na minha cabeça, que vai deixar que Deus não me purifique, porque eu não quero, porque eu permiti. Mas o que Deus quer é purificar o meu coração, purificar a nós mesmos, purificar a nossa casa. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso Deus, o apóstolo Paulo falando aqui a nós, né? Ou não sabeis que o seu corpo, é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo deve ser mantido. Porque, meus irmãos, aquele que habita em nós é proveniente de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E se por acaso você ainda não tem o Espírito Santo de Deus, é a oportunidade de você ter. Não seja negligente como o povo de Israel foi. Muitas vezes é o que eu disse até antes um pouco. Muitas vezes nós pensamos naquele povo que viu tantas coisas que Deus fez e começou com tantas murmurações. Tantas murmurações que fez até com que Moisés pecasse, vamos dizer assim, porque não foi isso que Deus tinha mandado ele. Fala a rocha, ou fala a pedra. E ele ficou nervoso com o povo e acabou batendo na pedra. Quantas vezes acontece isso? Nós às vezes falamos, pensamos lá no povo de Israel, lá no antigamente, e nos esquecemos de nós em tantas coisas que nós murmuramos. Tantas coisas que Deus tem nos feito e nós murmuramos. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Meus amigos, meus irmãos, nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos aqui. O nosso lar, a nossa cidade está nos céus. E Deus não é ruim para que você não possa ir para lá. A escolha é minha, é sua. A escolha é nossa. Deus sim é amor, mas ao mesmo tempo Ele nos dá a liberdade de escolhermos. A nossa cidade está nos céus, da onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Ele já fez a parte dele, que foi morrer na cruz. Jesus Cristo já fez isso. Lá atrás, lá em Gênesis, já tinha promessa e se cumpriu. E hoje Ele está
à nossa disposição. E no versículo 21 diz que transformará o nosso corpo abatido. Não interessa para Deus, não interessa da forma que está o seu corpo. É claro, Ele se interessa por você, mas eu digo, não interessa da forma que está quando você ir com Ele, porque o seu corpo será transformado. O corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Lembre-se de uma coisa: tudo está sujeito ao Senhor. Tudo está sujeito aos pés dele. Tudo está sujeito à vontade dele. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Porque a nossa cidade não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Mas enquanto estamos aqui, como eu já li no versículo de Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19 e 20, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ou seja, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos cuidar sim do nosso corpo. E o nosso Deus sempre está à nossa disposição. Ele tem as promessas de vitória na nossa vida, mas eu preciso tomar posse. Eu preciso querer. Querer não é só pronunciar, não é só falar, mas é sentir no coração. Aquilo que você está falando, que aquilo que você está falando é a verdade, é a pura verdade. Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido, de Filipenses, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios 5, 1. Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, ou seja, o meu corpo, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, que é o meu corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Por isso que eu disse antes, não interessa se o meu corpo está abatido, mas Deus faz maravilhas, como Ele fez em muitas vidas, e fez na minha, como eu disse. Graças a Deus, para a glória dele, eu não estava preocupado. Eu estava mais preocupado com a minha família, com a preocupação comigo, da forma que eu estava, do que outra coisa. Porque muitas vezes realmente os nossos parentes sofrem, às vezes até mais do que aquele que está doente. Preocupado, orando a Deus, pedindo oração e sem poder fazer nada. Quantas vezes eu sei que já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Quantas vezes o seu filho pequeno, menino ou menina pequeno, estava doente de uma forma que você orava, mas não via resultado. Quantas vezes você mesmo colocou diante de Deus: Deus, passa para mim essa doença, livra ele, mas se não, eu prefiro estar doente. Eu tenho certeza que você já pensou isso, porque nós amamos o nosso filho, a nossa filha. Quanto mais, Ele nos ama demais. Ele nos ama demais. E Ele não quer que nós sejamos negligentes. Ele quer que nós estejamos preparados para se encontrar com Ele na glória, para irmos para aquele lar que é o nosso. Porque aqui nós estamos como peregrinos, nós estamos de passagem. Versículo 1 outra vez. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Às vezes, meus irmãos, meus amigos, às vezes fazemos tantas perguntas: como que eu faço para isso, como que eu faço para aquilo, como que eu faço para ter fé, como que eu faço para ter céu, como que eu faço para ter Jesus? Eu não entendo isso.
Uma coisa você precisa saber: a vida com Jesus Cristo é simples. Basta que você entregue o seu coração para Ele. O restante é com Ele. Eu não tenho que me preocupar como que eu vou falar com Deus numa oração. Eu não tenho que me preocupar se o meu vizinho me vê, se o meu parente, se a minha esposa, se o meu esposo, se o meu filho está entendendo ou não. Eu preciso eu e Deus. E uma das coisas que Ele quer é isso. Entregue o seu coração a mim, o restante é comigo. A vida, salvação de Jesus Cristo é simples. Mas infelizmente nós, homens, complicamos a coisa. Nós, homens, complicamos. Queremos fazer tantas coisas. No entanto, Jesus Cristo já fez lá na cruz tudo por nós. Ele só quer ver o meu coração. Ele entende o seu coração, como Ele entende o meu também. E não fique fazendo perguntas. Não fique questionando coisas ou como. Aceite a Jesus Cristo. Não seja negligente, porque você já tem a promessa e você vai ter a vitória. O nosso Deus nos promete isso. E para você que por um acaso ainda não tem uma certeza de salvação, mesmo não estou perguntando se você vai na Igreja Ministério da Reconciliação, se você vai em outra igreja, na católica, não estou perguntando isso. Eu quero perguntar para você agora, onde você está, se você tem uma certeza de vida eterna. É isso que eu quero que você saiba. Não estou interessado se você é membro da nossa igreja. Agora não. E outra, eu te digo, você jovem, você adolescente, principalmente vocês, mas não só vocês. Eu estou dizendo porque eu passei por isso também. Muitas vezes na adolescência, na juventude, nós temos ainda dúvida se tem a salvação ou não. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Muitas vezes acontece na vida do jovem, do adolescente principalmente, mas até no adulto. Se você tem uma dúvida, alguma dúvida no seu coração, se você, por acaso hoje, falecer, hoje você for se encontrar com Deus, se você vai para o céu ou não, a Bíblia nos dá a certeza. E você precisa entregar o seu coração a Jesus. João 5,24. É bem conhecido esse texto também. João capítulo 5, versículo 24. Diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra, Jesus diz, e crê naquele que me enviou. Ele não diz que talvez tenha, ou que Deus é que sabe. Não. Ele diz, tem a vida eterna e não entra ou não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. E eu quero que você tenha essa vitória em Jesus Cristo, independente do que você possa estar passando. Uma das coisas que eu repito para você, aquilo que você está passando, Deus pode resolver. Aquilo que você está passando, Deus conhece, Deus está vendo, Ele não abandonou você. Ele está vendo você e Ele pode fazer na sua vida a libertação disso. Não interessa se é doença, se é problema financeiro, Deus pode fazer. Não estou prometendo bênçãos aqui materiais só, mas Deus pode fazer isso também. Bênçãos materiais, pode sim, claro que pode. Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, mas não fique preocupado com isso. Preocupe-se com a sua vida eterna, com Jesus Cristo na sua vida, porque Ele morreu na cruz e Ele sabe o que você precisa. Repito, em verdade vos digo,
que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. E eu quero isso para você. E nós vamos cantar agora com vídeo, né? Um hino bem conhecido também, para que você possa estar participando também neste momento, para a glória de Deus. Vai tirar o sonho. Diga num brado de júbilo, vem Jesus. Ninguém vai triunfar quanto Jesus. Um dia todos os reinos se dobrarão na sua presença. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Cante, aleluia, glórias. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Chame, fuja, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Glória a Deus. Os reinos deste mundo Breve o reino desse mundo vão seguir as leis de Deus. E eu quero você conosco. já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Vem com teu poder, Senhor Deus, e age, Senhor Deus, nas vidas agora, Senhor Deus, que estão assistindo esse vídeo, Senhor Deus, nessa transmissão agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus. Trabalhe, Senhor Deus. Aleluia. Diz que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Cantando de vitória. Aleluia, Senhor. Vem, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Oh Deus. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O Espírito e a noiva dizem parabéns, Senhor. Parabéns, Senhor. O Espírito e a noiva dizem oh, aleluia. Glória a Deus.
Seu cavalo branco, ele virá. Os seus olhos de fogo, ele virá. Aleluia. Amém, Jesus. Bem, Senhor. Parabéns, Senhor. Espírito e a noiva, Espírito e a noiva, e vem, Espírito e a noiva, Espírito e a noiva, e vem, aleluia, vencendo, vem, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O que eu quero na sua vida é que Jesus Cristo seja o Senhor. O que eu quero na sua vida é que Jesus Cristo seja o seu Salvador. O que eu quero na sua vida é que você tenha plena vitória. E a vitória é só em Jesus Cristo. E eu louvo a Deus por isso. Eu vou orar por você agora. Você que ainda não tem uma certeza de salvação, que esteja ouvindo, eu gostaria que você se colocasse aí onde você estiver, fechasse os olhos se puder, se não tem problema, pode ser só em pensamento, mas orasse ao nosso Deus. Pai, obrigado, Jesus, pela tua vida ali na cruz. Obrigado porque o Senhor ressuscitou por mim. Obrigado porque hoje o Senhor vive por mim. E obrigado porque eu quero agora receber a Ti como o meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, o meu Senhor, o Senhor da minha vida. E eu declaro isso diante de qualquer potestade. Eu declaro isso diante de qualquer coisa. Não interessa. Interessa que eu quero o Senhor. Em nome desse Jesus Cristo é que eu oro agora por você. Amém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa estar na sua vida, meu irmão, meu amigo, durante mais essa semana. Nós estamos na quarta-feira e que domingo, próximo domingo, você esteja conosco novamente às 19h30. Esteja conosco, nós estaremos com você também. Em nome de Jesus.